Olá. Olha, na economia, às vezes a gente acha que entende tudo, né? Mas aí vem umas teorias que, nossa, viram tudo de ponta cabeça. É bem o caso da tal da MMT, a moderna teoria monetária. Ela dá uma visão, assim, bem diferente sobre dinheiro, governo, essas coisas. E o nosso objetivo aqui hoje, neste Deep Dive, é tentar desempacotar isso, entender os fundamentos da MMT e como ela pode, pelo menos segundo as fontes que a gente tem aqui, ajudar a gente a olhar para modelos de desenvolvimento tipo da China. Vamos nessa? Vamos lá, é isso mesmo. A MMT, ela começa descrevendo como a coisa funciona de verdade, sabe? Como o sistema de dinheiro e finanças opera na prática. O material que a gente analisou ressalta muito isso. Uns 95% da MMT, na verdade, é uma descrição bem pé no chão de como o Banco Central, os bancos comerciais, o Tesouro, como eles operam no dia a dia num país que emite a própria moeda. Entender essa máquina é o primeiro passo. Certo, faz sentido. Começar pela descrição. Mas essa descrição, essa teoria, ela não surgiu do nada, imagino eu. Ela se apoia em quem? Quais ideias? Exato, não veio do vácuo. Ela tem raízes fortes, sabe? As leituras que fizemos mostram que ela combina, assim, várias peças importantes. Tem o princípio da demanda efetiva lá de Keynes e Kalecki, aquela ideia de que o gasto é que puxa a economia, né? Tem a visão do Knapp sobre a moeda ser uma criatura do Estado, o chartalismo. Ah, a ideia de que o governo impõe a moeda. Isso. E também a análise do Minsky sobre a instabilidade financeira inerente ao sistema, que para a MMT reforça o papel do governo, e as finanças funcionais do Lerner e do Mosler. É uma mistura bem sofisticada aplicada ao nosso mundo de hoje. E essa mistura leva a umas ideias que batem de frente com o que a gente ouve todo dia. Por exemplo, impostos. Aquela noção comum, meu imposto paga o salário do funcionário público, paga a escola. Como a MMT vê isso segundo as fontes? Pois é, esse é um ponto que causa estranhamento mesmo. A MMT argumenta o seguinte: para um governo que emite a própria moeda soberana, os impostos não são a fonte primária de dinheiro para ele gastar. As funções principais seriam outras. Primeiro, criar demanda pela moeda. Você precisa dela para pagar o imposto, então ela passa a ter valor, é aceita. Isso legitima a moeda. E tem mais: controlar a demanda na economia para não gerar inflação, sabe? Redistribuir renda também, claro. E até servir como ferramenta para incentivar ou desincentivar alguma atividade econômica. Espera aí. Então, a lógica se inverte. O governo não arrecada para depois gastar, mas gasta primeiro e o imposto vem, digamos depois, para dar função para a moeda e regular a economia. É isso que as fontes sugerem? Exatamente essa a inversão que a MMT propõe, segundo nossa análise. O gasto vem antes, cria dinheiro novo na economia, o imposto vem depois, retirando parte desse dinheiro. Vira nossa intuição de cabeça para baixo mesmo. Caramba. Isso me leva direto para outra questão polêmica: a dívida pública. Sempre aquele discurso do fardo para as futuras gerações, né? Como fica isso na MMT? Bom, a visão da MMT é muito ligada a essa ideia das finanças funcionais, reinterpreta totalmente a dívida pública. Não é vista como um fardo terrível. É mais como se fosse um registro. Um registro do dinheiro que o governo já injetou na economia e que o setor privado guardou em vez de usar para pagar imposto. Fica lá arrendando juros. E, na prática, os títulos dessa dívida são, na verdade, uma ferramenta essencial para o Banco Central controlar a taxa de juros básica, a liquidez no sistema bancário. É bem diferente daquela narrativa de que precisamos zerar a dívida a qualquer custo, né? Bem diferente mesmo. E as fontes comentam que essa análise foi aplicada em casos reais, como o Brasil e China. O que essa perspectiva da MMT revela sobre a China, por exemplo? Olha, a análise sobre a China é interessante. O que as leituras sugerem é que a China demonstra, na prática, várias coisas que são compatíveis com a descrição da MMT. Aponta-se um financiamento estatal gigantesco para turbinar a produção, para desenvolver o país. Eles usam a soberania monetária de forma bem estratégica, direcionando crédito para onde querem. Infraestrutura, tecnologia. E tem uma coordenação muito forte, né? Entre o Banco Central deles, os bancos estatais, o planejamento econômico. A análise sugere que isso mostra o poder que um Estado com moeda soberana
tem para direcionar a economia. Entendi. Então, juntando tudo isso que a gente conversou, a MMT, como está descrita nessas fontes, não é só uma teoriazinha de livro, né? Parece ter implicações bem práticas. Com certeza. Um ponto que os textos batem muito na tecla é o compromisso da MMT com objetivos como o pleno emprego, estabilidade de preços. Ela meio que desafia aquela ideia tanto da ortodoxia quanto até de parte da heterodoxia de que um certo nível de desemprego ou desigualdade é inevitável. E serve também como uma lente para analisar fenômenos atuais. Por exemplo, a inflação recente. A MMT permite olhar além da explicação simples de foi só excesso de demanda. Ajuda a ver outros fatores, como gargalos na produção, choques de custo, o poder das grandes empresas para remarcar preço. Então, para a gente fechar esse nosso mergulho de hoje, recapitulando, a MMT tenta descrever a mecânica real do dinheiro e das finanças do governo soberano. Aí ela desafia ideias que a gente tem como certas sobre impostos, sobre dívida pública, e ela oferece um jeito de analisar como alguns países, e as fontes citam a China como exemplo, podem ter usado essa mecânica para bancar seu desenvolvimento. É por aí. É exatamente por aí. E acho que a reflexão final que esses materiais deixam no ar é mais ou menos assim. Se entender essa mecânica toda, como o dinheiro é criado, como o governo opera financeiramente no seu próprio país, se isso é tão fundamental, como será que uma compreensão mais profunda disso tudo poderia mudar o debate público? Mudar nossa percepção sobre o que é economicamente possível? Quais políticas a gente poderia buscar para alcançar objetivos maiores, como desenvolvimento para valer, bem-estar para todo mundo? Fica a pergunta, né?